Senhor presidente Mordecai Oliveira, agora cumprimento todos os senhores e senhoras vereadoras, também cumprimentando a todos os representantes da população guaratubana, os presentes aqui, os que estiverem nos assistindo pelo Facebook. É isso, presidente? Pela internet. Pela internet. No site da Câmara. Joia. Então, na verdade, eu venho aqui hoje, eu solicitei esse espaço aqui em plenário para trazer uma notícia a toda a população, e melhor do que a Câmara de Vereadores não tem para expor isso como esfera representativa de toda a população, né? O Poder Legislativo Municipal, em especial, os vereadores são os que estão mais próximos, né, do cidadão em si. É uma notícia ruim para o Corpo de Bombeiros, que vai acabar afetando também a sociedade como um todo, isso a nível de Brasil. Antes de eu falar especificamente sobre essa notícia, eu queria fazer um breve histórico sobre os fundos municipais, aos quais sustentaram e sustentam até então os corpos de bombeiros a nível de Brasil. Lá pelos anos 70, mais ou menos, os corpos de bombeiros praticamente... É bom falar mais a nível de Paraná, isso se estende numa maior magnitude a estados maiores e menores estados menores, né? O Corpo de Bombeiros do Paraná basicamente existia em cidades grandes. Curitiba, Ponta Grossa, Londrina. E os corpos de bombeiros eram sustentados única e exclusivamente pelo Estado, porque eram poucos homens, eram poucas viaturas, mas essas cidades grandes já foram crescendo ainda mais. As cidades medianas foram se tornando grandes, as cidades pequenas foram se tornando medianas. E o Estado não teria condição de sustentar os corpos de bombeiros, sustentar essa expansão quantitativa e qualitativa também do serviço de bombeiro a nível do Estado. A solução, engenhosamente, acabou sendo adotada em Ponta Grossa, digamos, foi uma solução paranaense, né, prata da casa, que acabou sendo estendida para o Brasil inteiro, que foi a taxação dos munícipes interessados, a taxa que varia de nome de cidade para cidade, mas ou é taxa de incêndio, ou taxa de combate a incêndio, enfim, que é cobrada no IPTU dos senhores. Então, cada um dos senhores, lá no seu carnê do IPTU, tem lá um item que fala taxa de incêndio, taxa de combate. Normalmente é ao lado da taxa de lixo também. Então, é uma taxa pequena. Na minha casa, que tem ali em torno de 200 metros quadrados, eu paguei R$ 37 esse ano, R$ 38. Então, uma taxa realmente pequena para os munícipes. Então, essa taxa cobrada no IPTU era revertida para o fundo municipal, que era destinado exclusivamente ao bombeiro daquela cidade. No caso de Guaratuba, aqui, a sigla FUNREBOM, né, Fundo de Equipamento do Corpo de Bombeiros. Eu falo aqui porque em outras cidades até outras siglas existem, mas no final das contas é tudo um fundo destinado ao Corpo de Bombeiros, que é cobrado pelas prefeituras dos munícipes no IPTU e é repassado, e a prefeitura tem por obrigação repassar para o Corpo de Bombeiros, apesar de que quem assina o cheque lá no final é o prefeito, né, o ordenador de despesas. Isso tudo via também convênio entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e município. Então, isso começou lá nos anos 70, a nossa taxa municipal aqui em Guaratuba e o convênio iniciou-se lá em 1983. A taxa, a lei que instituiu a taxa de incêndio, a lei que instituiu o fundo, são leis diferentes, mas datam lá de 1983. Mas por que eu falo que eu trouxe uma notícia ruim? Então, o município de São Paulo entrou com um processo já há alguns anos, declarando um processo de inconstitucionalidade da lei da taxa de combate a incêndio. E foi julgado agora no mês de maio pelo STF. O STF julgou inconstitucional a taxa. Então, isso, logicamente, tem desdobramentos a nível de Brasil. Isso está em fase recursal.
o STF decidiu, não foi uma decisão unânime, houve um ministro que faltou, um outro ministro já tinha votado de forma diferente numa mesma matéria em outros anos. Então, os nossos comandantes gerais, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, o Coronel Fábio, inclusive é bastante atuante, estão indo a Brasília, mas quem é da área do direito aqui, eu também não sou da área do direito, mas principalmente quem é da área do direito, que conhece mais a fundo isso, sabe que dificilmente o ministro muda o seu voto. Então, nós estamos torcendo pelo melhor, mas estamos trabalhando com a pior situação, que é a partir do ano que vem nós não termos verba, não termos o fundo municipal, que é alimentado pela taxa. Não só o bombeiro de Guaratuba, mas todos os bombeiros a nível de Brasil. Então, o Corpo de Bombeiros ele acabou se alicerçando quantitativamente e qualitativamente nessas taxas. Para vocês terem uma ideia, trazendo para Guaratuba, nós temos apenas 3 viaturas que são do Estado. Nós temos 2 caminhões comprados pelo município, uma ambulância comprada pelo município. Temos 4 caminhonetes compradas pelo município, 2 motos aquáticas de salvamento compradas pelo município, 2 barcos pequenos comprados pelo município, um barco grande comprado pelo município, e assim sucessivamente. Nós temos 2 caminhonetes que são cedidas pelo Estado, uma já sendo descarregada, que é muito velha, a outra deve ter mais uns 2 anos, e a gente ganhou agora, por último, uma viatura administrativa do Estado. Então, deixar claro que essa não é a realidade só de Guaratuba, mas também dos outros municípios, onde mais de 80% da sua frota e dos seus equipamentos operacionais são comprados com verbas municipais. Praticamente todo equipamento que nós temos de salvamento são comprados com verbas municipais. Então, essa verba sempre foi uma verba muito bem gasta. A gente, logicamente, gastava ela não só com viaturas e material, também com a manutenção predial. A manutenção desse equipamento, que é onerosa, aqui em Guaratuba passa facilmente dos R$100 mil ao ano, então é um valor bem considerável. Até antes que alguns senhores perguntem, a arrecadação do Funrebom no ano passado foi R$712 mil. Desses 712, só fazendo um resumo, em torno de R$100 mil de manutenção de frota, em torno de R$100 mil de manutenção predial. Para quem conhece o quartel nosso, sabe que é um quartel grande, o Estado foi lá construir um quartel gigantesco, mais de 2.000 metros quadrados. Mas a manutenção desse quartel é com a verba municipal. Então eu trago essa notícia, que é uma notícia ruim para todos, em primeira mão para nós, para eu que sou administrador local, e para nós oficiais que gerenciamos administrativamente a unidade. Mas é ruim também para a nossa tropa, para os nossos sargentos, nossos cabos, nossos soldados. Está aqui o vereador Alex, que o filho dele é soldado nosso, eu tive a honra de ser o coordenador até da escola dele. Eles vão sentir lá na frente, um jargão de bombeiro, né? Lá na ponta da mangueira são eles que vão sentir. O equipamento de proteção individual deles vai acabar deteriorando, vai acabar não tendo uma manutenção ideal, vai acabar desgastando e a gente não tendo como repor. O caminhão vai acabar falhando a manutenção dele. O Estado dá a manutenção, o Estado tem um convênio. Só que o convênio do Estado visando principalmente aquelas cidades que dependem exclusivamente do Estado, que são bem poucas, inclusive. Mas a gente, mais de 40 municípios, mais ou menos, que tem o Funrebom e que vão parar de ter. Então, todos esses municípios entram no mesmo bolo de orçamento do Estado. A médio prazo, com certeza o Estado não vai ter como avocar tudo isso para si. Então, a gente vai acabar penando. Só continuando, o pessoal nosso, os praças, que vão sentir, a hora que o caminhão falhar lá no incêndio, a sua bomba de incêndio, que precisa fazer uma revisão, inclusive a nossa já estava agendada para ser feita revisão, vai falhar a bomba, vai pegar fogo na casa, e eles que vão apanhar a população, inclusive lá. Então, a situação nossa realmente é uma situação preocupante, que com certeza a partir do ano que vem vai se agravar ainda mais. Eu simplesmente trago essa notícia para os senhores, por força, inclusive, da minha função como comandante local, e também com a ciência e com o aval do comandante, nosso comandante de Paranaguá, o Major Jair, e com certeza o aval também do Coronel Fábio, comandante do Bombeiro.
Em tese, era isso, vereador, que eu tinha para passar para toda a população. Obrigado, vereador Capitão Siqueira, nosso comandante.